Locke não tem apenas uma teoria da lei natural, mas também tem uma teoria dos direitos naturais do homem. No período anterior a Locke, as referências de direitos naturais tinham começado a tornar-se mais frequentes, aparecem nas obras do Grócio, de Thomas Hobbes, de Samuel Fendorf, e tornam-se quase comuns. Uma maneira de entender a relação entre a lei natural e, portanto, o estado de natureza em que o homem é guiado apenas pela lei natural na ausência de uma autoridade política e os direitos naturais do homem pode ser descrita como uma espécie de relação complementar, uma diferença de perspectivas. Quer dizer, porque os homens têm certos deveres naturais, os outros homens têm direito a reclamar desses que têm os deveres uns quantos direitos. Portanto, a lei natural refere-se a deveres, os direitos naturais referem-se a privilégios ou títulos aos quais o homem tem direitos. Mas ainda hoje não há um consenso completo sobre como entender a relação entre estes dois elementos na teoria de John Locke. Leo Strauss, um académico do final do século passado, sublinha a ênfase nos direitos ao retratar a posição de Locke e diz que ela é essencialmente semelhante à de Hobbes. De facto, Locke defende uma teoria hedonista da motivação humana e concorda com Hobbes que a natureza dos seres humanos se caracteriza essencialmente pelo amor de si próprio. Locke reconhece, portanto, que as obrigações da lei natural se aplicam naquelas situações em que a nossa preservação não está em jogo, pois o direito de preservar a vida, ou a vida e os membros, life and limbs, prevalece sobre quaisquer deveres que possamos ter. Outros académicos posteriores vieram dizer que Leo Strauss não tinha toda a razão. Dunne, Tully e Ashcroft, por exemplo, sustentam que Locke está essencialmente em continuidade com a tradição escolástica tardia da lei natural, defendendo que ele deduz os direitos naturais da lei natural. Esses académicos dizem que Locke reconhece, além do interesse próprio, um dever geral de ajudar a preservar a humanidade, incluindo o chamado dever de caridade, o dever de assistência para com aqueles que não têm meios de subsistência. O argumento destes académicos não é totalmente convincente, porque o que Locke diz sobre o assunto é muito vago. A divulgação de escritos de lei de Locke, esquecidos durante muito tempo, em 1954, como dissemos, e a sua publicação recente, com o título Ensaios sobre a Lei da Natureza, veio alterar um pouco a imagem de Locke como sendo essencialmente hobbesiana, mas também a ideia de que ele está em continuidade com a tradição estoica e cristã da lei natural. O principal estudioso do assunto é o académico Michael Zucker, que defende que existem diferenças mais profundas entre Hobbes e Locke do que Strauss alegava, e só que, no entanto, questiona a sinceridade do seu teísmo, ao mesmo tempo que mostra que Locke desenvolve uma posição que fundamenta o direito da propriedade no facto de os homens detêm a propriedade de si mesmos. Algo que para Hobbes era impensável. Portanto, ele não é nem um hobbesiano, como disse Strauss, mas também tampouco é um autor que escreve na pura continuidade da lei natural estoica, cristã e escolástica tardia. Um ponto importante é como é que se dá o conhecimento da lei natural. É o ponto de controvérsia também entre os estudiosos, e é a questão de saber em que medida Locke considera que a lei natural podia ser efetivamente conhecida pela mera razão. Leo Strauss, como Peter Lasset, embora diferentes na interpretação de Locke, consideram que a teoria da lei natural de Locke está cheia de contradições. No ensaio sobre o entendimento humano, Locke defende uma teoria do conhecimento, incluindo o conhecimento moral, que nega a possibilidade de haver ideias inatas. Quer dizer, o homem não nasce com certas ideias já pré-feitas.
nem sequer em matéria moral. Portanto, afirma que a moralidade é tão demonstrável quanto as proposições da matemática. Quer dizer, exige o desenvolvimento da razão. Essa dedução da lei natural, a partir de certas premissas, põe um problema que é como é que nós temos estas premissas, onde é que elas existem, visto que nós não nascemos com nenhuma ideia. Pelo contrário, no segundo tratado, Locke, por vezes, parece admitir a existência de certas ideias inatas. E na razoabilidade do cristianismo, uma das últimas obras, admite que ninguém elaborou uma teoria da lei natural baseada apenas na mera razão. Strauss deduz dessas contradições que um leitor atento consegue perceber que Locke realmente duvidava de que existisse realmente a lei natural. No entanto, as passagens supostamente contraditórias estão longe de ser as mais decisivas. E embora seja certo que Locke não apresente nenhuma teoria completa da lei natural, nenhuma dedução no seu entendimento, o ensaio sobre o entendimento humano da lei natural, não é claro que esse seja o objetivo da obra. Portanto, é natural que não esteja aí mencionado. Nessa obra ele parece, pelo contrário, mais preocupado em mostrar como é possível raciocinar, em termos morais, do que em apresentar uma explicação completa dos conteúdos da lei natural. Mesmo assim, é preciso admitir que Locke não tratou o tema da lei natural de um modo tão sistemático como seria desejável para quem quer conhecer a sua opinião. Por isso, as tentativas de identificar detalhadamente o conteúdo e os fundamentos da sua teoria implicam sempre um certo esforço de reconstrução que tem que recorrer a passagem dispersa pelos diferentes textos e cujos resultados não são sempre convincentes para toda a gente. Para compreender a posição de Locke sobre a base do direito natural, temos que situar no contexto do debate, que é muito anterior a ele, acerca da lei natural, que girava em torno de uma dicotomia, a oposição entre o voluntarismo e o intelectualismo, o racionalismo. E, muito resumidamente, os voluntaristas diziam que o bem e o mal, o certo e o errado, são certos e errados porque Deus assim decidiu, porque é assim a vontade de Deus. Se não for assim, argumentam os voluntaristas, Deus torna-se supérfluo para a moralidade, pois o conteúdo e a força da obrigatoriedade da moral residiriam apenas na razão e poderiam ser explicadas sem referência a Deus. Os intelectualistas ou racionalistas respondiam que se os voluntaristas, aqueles que dizem que quaisquer regras Deus as tivesse mandado, Deus tivesse dado essas ordens, podiam ser mandamentos, obrigavam moralmente, é arbitrário e não são suficientes para explicar porque é que há uma obrigação de obedecer a Deus. Não é? Porque esse é o primeiro mandamento. Não é? Para os intelectualistas, a lei natural vigoraria, ou tem força, mesmo que Deus não existisse. Para usar as palavras de Hugo Grocio, um resumo do que ele diz, eti Deus non daretur. Mesmo se Deus não existisse, mesmo se admitisse essa possibilidade fantástica, a lei natural continuava a ter força obrigatória. Locke não é, portanto, completamente claro a respeito dos fundamentos e do conteúdo da lei natural. Por um lado, há várias passagens em que parece que ele é voluntarista, que é no sentido em que afirma que a lei natural requer uma autoridade legisladora, não pode haver preceitos ou mandamentos ou regras se não houver quem desenhe essas regras. Além disso, nos ensaios sobre a lei da natureza, esta obra que foi recuperada em 1954, Locke insiste repetidamente que os seres criados têm uma obrigação de obedecer ao seu Criador. Mas, por outro lado, há afirmações em que parece presumir a existência de um critério moral externo, objetivo, ao qual o próprio Deus adere. Deus cria o mundo livremente, mas, quando cria o mundo, estabelece nele umas certas regras que não pode arbitrar, não pode mudar caprichosamente. Portanto, mesmo as promessas são laços que vinculam o Todo-Poderoso, diz Locke.
Locke quer evitar a todo custo a sugestão de que o conteúdo da lei natural é arbitrário, que podia ser este ou outro qualquer, dependendo dos caprichos de Deus. A respeito disso, várias soluções foram propostas por estudiosos modernos. Por um lado, sugere-se que Deus está certo, Locke está certo de que Deus nos criou com o intuito de seguirmos a sua vontade divina, mas por outro lado diz também que implicitamente Locke presume que a razão humana e a razão divina são suficientemente semelhantes para poderem conhecer a lei natural. Um, porque a criou, e outro, porque a reconhece. A investigação de um estudioso inglês, um filósofo da lei, Jeremy Waldron, veio sublinhar que o estudo da teoria política de Locke não pode facilmente ignorar a sua teologia natural. Alguns, como Leo Strauss, acham que a dimensão teológica do pensamento de Locke é apenas uma retórica, uma estratégia para evitar que entre em choque com as autoridades religiosas e com a opinião pública da maioria das pessoas do seu tempo. Outros, como Dunne, levam a sério a dimensão teológica, mas concluem que Locke tem uma relevância muito limitada para o pensamento político contemporâneo, precisamente porque vários dos argumentos que utiliza dependem de premissas religiosas que hoje já não são consensuais. Bom, qualquer que seja a interpretação, a relação entre lei natural e direitos naturais é uma relação muito importante, embora pouco clara. Então, em primeiro lugar, é preciso notar que a ideia de lei natural existe muito antes de Locke. É simplesmente a expressão da ideia de que, acima das leis que vigoram num certo país, numa certa circunstância histórica concretas, se pode fazer apelo àquilo que é justo por natureza, aquilo que é certo por natureza, aquilo que se deve fazer se seguirmos não as convenções da sociedade, mas o que todos os homens em todos os lugares consideram justo, ou pelo menos deviam considerar justo, se tivessem a sua consciência bem formada. Por exemplo, há sociedades que aceitam a escravatura, ou o canibalismo, ou a violência sobre a mulher. Nós achamos que isso é injusto porque existem princípios mais altos, e uma maneira de dizer que existem princípios acima das tradições do país é dizer que existe uma lei natural que obriga a todos e que se sobrepõe aos decretos humanos. Esta ideia tem origem nos filósofos estoicos do fim do período grego e romano, é adotado pelo cristianismo. Locke dá-lhe uma volta especial. Ele distingue, em concreto, a lei divina, que a segunda tradição judaico-cristã é a lei que Deus revelou aos profetas, como o primeiro mandamento, não matarás, não roubará, etc., da lei natural a que podemos chegar pela razão. Isto também não é uma novidade absoluta, temos que ver os debates que existem na época, mas a mudança que Locke introduz é importante. Então, Locke relaciona a ideia de lei natural com o estado de natureza. O conceito de estado de natureza em Locke parece relativamente simples, não há nenhum juiz ou nenhuma autoridade normal, e é isso que leva os homens a ficarem em estado de natureza. Nesse estado, os homens vivem de acordo com a sua própria razão, mas não têm nenhum superior comum na Terra, julgam tudo pela sua razão pessoal e tendo como referência a natureza e aquilo que lhes parece adequado ou conforme à vida natural. No estado de natureza não há autoridade política legítima capaz de adjudicar disputas, de arbitrar desacordo. Mas as pessoas não vivem todas em luta umas contra as outras. Não, as pessoas atuam de acordo com as leis da sua razão. O estado de natureza é diferente
do Estado civil ou político, onde já há um governo. Mas também não é o estado da guerra contra toda, porque as pessoas têm dentro de si, no seu coração, uma lei da razão. É essa lei da razão que leva as pessoas a respeitar os outros ou a seguir certos impulsos. E a lei divina é uma espécie de resumo simplificado dessa lei que foi revelado porque as pessoas se tinham, pelo seu comportamento ou pelas suas teorias, afastado daquilo que é natural e comum a todos os homens, racionais e razoáveis e imparciais, ao julgar as diferentes situações. Porquê que a lei natural é uma ideia importante para Locke? É porque, em certo sentido, é complementar da ideia dos direitos naturais do homem. A lei natural faz com que o homem tenha certos deveres. Por exemplo, o dever de respeitar Deus, de não matar os outros homens, não os assassinar, de não os roubar, de não mentir em tribunal. E isso acontece porque os homens têm certos direitos naturais, o direito a ser julgado com justiça num tribunal, a saber a verdade, o direito a não ser roubado, o direito à sua propriedade, o direito a não ser morto, o direito à sua vida. As duas parecem como duas faces da mesma moeda. Os académicos, no entanto, discutem sobre o significado exato desta relação complementar. Leo Strauss diz que John Locke é tão ímpio e representa uma quebra tão significativa com a tradição cristã como Hobbes. Outros autores, como Tully e Ashcraft, dizem que não, que Locke está essencialmente na continuidade da escolástica tardia sobre a lei natural, e dizem que Locke deduz os direitos naturais da lei natural. Em geral, nós não temos nenhuma descrição, nenhum escrito exaustivo da própria mão de Locke sobre como é que esta dedução pode ser feita, mas há um trabalho muito interessante de Michael Zucker, baseado nos tais ensaios da lei da natureza que ele escreve numa fase relativamente precoce da sua vida, em que se sublinha essa continuidade ou um contraste forte entre a teoria de Locke e a teoria de Hobbes. Se as duas coisas parecem tão fáceis de conciliar, porquê esta polémica entre os académicos? Porquê estas disputas académicas? É porque a própria teoria da lei natural de Hobbes parece cheia de contradições. Quer dizer, Locke nunca trata o assunto sistematicamente, pelo menos não no período mais tardio e maduro do seu pensamento, e os seus predecessores hesitavam sobre a natureza da lei natural. Em concreto, havia duas grandes tendências. Uma era dizer que Deus tinha decidido o que era bom e o que era mau, dando certos mandamentos, estabelecendo certas leis para o homem, e que, portanto, o que era bom e mau dependia da vontade de Deus. E os homens eram obrigados a obedecer, ou deviam cumprir esses deveres, porque tinham deveres para com Deus. E havia outra corrente, que eram os intelectualistas ou racionalistas, que respondia que isto é ignorar que Deus não pode contradizer-se a si próprio e, portanto, não pode fazer do mal o bem, nem do bem o mal. Isso seria contradizer a sua própria natureza. Deus é essencialmente bom e, portanto, Deus vê o que é bom para o homem, criou o homem de acordo com certas regras de funcionamento, digamos assim, há certas coisas que tornam os homens felizes ou saudáveis. Não é bom para o homem comer cicuta, não é bom para o homem assassinar, perde alguma coisa da sua humanidade e, portanto, as leis obrigam todos os homens
e obrigam, em certo sentido, até o próprio Deus, ou são válidas mesmo que Deus não existisse. Como o Grócio diz famosamente, esse Deus non daretur, mesmo que não desse a existência de Deus. Ora, Locke às vezes parece um voluntarista no sentido em que diz que para haver lei natural é preciso uma autoridade legislativa e insiste que há uma certa obrigação de obedecer ao Criador. Mas, por outro lado, ele parece implicar que existem princípios intelectuais que nem Deus pode caprichosamente mudar. Mas não se percebe onde é que podem estar estes princípios, visto que ele acha que todas as ideias vêm dos sentidos. Não é? E não só isso, que são apenas impressões dos sentidos, reflexos dos sentidos. Locke evita sempre dizer que o conteúdo da lei natural é puramente arbitrário, convencional, portanto, ele é um defensor da lei natural, sobre isso há poucas dúvidas, mas um filósofo recente, Jeremy Walden, filósofo legal, sublinha que a teoria política de Locke implica uma visão da teologia natural, do que Deus pode dizer ao homem ou revelar ao homem e do que o homem pode saber sobre Deus com a sua própria razão, independentemente da revelação ou da fé.